Neste belo encontro, estamos aqui a conversar com guias espirituais, a quem endereçamos nossa saudação e louvor, aos dirigentes espirituais como um todo, que compõem o quadro de ação espiritual online e a participação também as pessoas que deverão aqui participar. Passamos então a palavra para a dona Norma, mas antes vamos à prece inicial. Queridos guias espirituais, aqui nos encontramos com humildade, fé, vontade de ajudar, de aprender e de cooperar com a espiritualidade. De aprender mais e melhor, para que igualmente possamos ajudar mais e melhor a expansão do Evangelho e o preparo espiritual que cada um de nós precisa assumir, aprender e fazer. Obrigado, vamos ao trabalho. Olá, queridos irmãos do Evangelho no Lar Online, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar de hoje, abordando os últimos itens do capítulo 10. Né? Eu vou começar com o item 19, e hoje nós encerraremos esse capítulo. Vamos à leitura do item, meus irmãos. Ninguém, sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu vizinho? E a resposta: seguramente não. Mas, seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o respeito possível. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se a dirigir a si mesmo e se perguntar se não a merece. São Luís, Paris, 1860. Vamos, então, às reflexões deste item, meus irmãos. Nós já sabemos, que a indulgência é aquele sentimento fraternal, que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja, não é verdade? Bom, para trabalharmos pelo progresso de todos, é preciso, então, praticarmos a caridade como a entendia Jesus. E a gente tem como fazer isso, esclarecido, na questão 886 do livro dos Espíritos, onde é dito que precisamos ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
Então, meus irmãos, Kardec, nessa questão, ele faz algumas considerações. Eu peguei um pequeno trecho das considerações dele. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, meus irmãos, assim como o nosso Pai maior é benevolente para conosco, nos permitindo meios de reparação no tempo e proporção que temos condições de suportar, também nós temos o dever de educar, corrigir os nossos tutelados que nos foram confiados, mas com a reserva possível, né? Sem causar constrangimentos ao tutelado diante de outras pessoas. A gente, às vezes, tem um familiar muito difícil, que não por acaso pertence ao nosso grupo familiar, né? Ele é um instrumento para trabalharmos nossa indulgência, ajudando a ele ao tempo que nós nos aprimoramos. Incorremos, então, em grande equívoco se, porventura, quando a família estiver reunida, por exemplo, meus irmãos, fazendo o evangelho no lar. E aí, em meio à reflexão da leitura feita, nós passamos a vincular um mal feito praticado por um dos presentes ali da nossa família, né? Fazendo uma conjugação do quanto ele precisa se aperfeiçoar, em função daquela lição que está sendo estudada. Isso é uma falta de caridade, né? Causa desconforto, ao invés de ajudar no despertamento consciencial desse nosso familiar, vamos causar desarmonia no ambiente e, às vezes, revolta por parte desse irmão, que pode até não querer mais participar do evangelho. Então, ao invés de o estarmos ajudando, ou afastamos, né, do conhecimento das leis morais que Jesus nos trouxe. Todos, neste plano de provas e expiações, ainda somos imperfeitos. Utilizemos, então, queridos irmãos, a oportunidade do Evangelho no lar para estudo, reflexão e despertamento consciencial, mas espontâneo dos participantes. As pessoas começam a refletir acerca do que foi lido, do que foi discutido, e assim vai havendo o despertamento gradual. Para quem considerar que esse será um processo demorado, vamos lembrar que isso não tem problema. O nosso objetivo aqui, enquanto encarnados, não é mudar a humanidade, é mudar a nós mesmos. Nós é que temos que vencer o nosso desamor para que possamos ser mais complacentes quando enxergarmos os equívocos dos nossos irmãos. Tenhamos, então, moderação, mansidão, quando repreendermos nossos tutelados reservadamente. Assim, estaremos dando um fim útil, né, àquela nossa fala. Se praticarmos a repreensão pelo prazer de denegrir, estaremos praticando, então, maldade, esquecidos de que a cada um é dado
segundo suas obras, segundo suas intenções. Por último, São Luís nos ensina que a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, devemos dirigi-la a nós mesmos, né? E nos perguntar se não a teremos merecido. É o que isso, meus irmãos? É o famoso conhece-te a ti mesmo. Devemos sempre refletir, né, sobre o bem que fizemos, pelo que deixamos de fazer, né, tendo possibilidades para isso. E assim a gente vai conquistando o nosso aprimoramento gradualmente, através do nosso autoconhecimento, que vai nos permitir trabalharmos o nosso autoaperfeiçoamento, não é? Assim, queridos irmãos, para finalizarmos a reflexão que estamos fazendo do nosso item 19, vamos recorrer ao livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduim Filho, pelo espírito de André Luiz, na lição 125, pode sim, o nosso querido André vai traçar algumas considerações de quando se pode, não é? Corrigir algo, com indulgência, é claro. E ele vai terminar com a seguinte mensagem: ninguém é perfeito, mas tem o dever de resguardar o bem. Você pode, sim, apontar o defeito de alguém, desde que sua intenção seja evitar o mal a ele e ao meio em que vive. À semelhança do médico que mostra a doença do paciente, não por maldade, mas para lhe propor o benefício da cura. Ou seja, meus irmãos, o que vai ser levado em conta é a intenção das nossas considerações em relação ao nosso irmão. E sobre essas intenções, a nossa querida Vânia vai falar no nosso próximo item. A palavra é sua, minha irmã. Olá, saudações fraternas a todos. Eu sou Vânia. Lembrem-se de que nós estamos no Evangelho Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Estamos lendo e comentando a última parte do capítulo 10 da Instruções dos Espíritos, que são 3 tópicos de mensagens de São Luís em torno da pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal dos outros? Vamos ver o que São Luís nos recomenda na sequência do que a norma apresentou. Item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando daí não resulta em nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Devemos ou não falar das imperfeições de alguém quando isso não vai trazer nenhum proveito para ele, mesmo que a gente não divulgue de que se trata? Vamos refletir e colocarmos no lugar do outro. São Luís nos responde nessa mensagem de 1860 o seguinte: tudo depende da intenção. Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. Vamos fazer uma ligeira pausa. Tudo depende, então, da intenção.
nossa ao apontarmos os erros, os defeitos de alguém. E São Luís nos leva à reflexão que nós não podemos, às vezes, fugir dessa situação, porque ele fala que certamente não é proibido que se veja o mal quando o mal existe. O que não pode acontecer é de inventarmos, imaginarmos, criarmos uma situação que não é real. Não é? Por quê? Em sendo assim, as pessoas iriam ver o bem em toda parte. E isso acarretaria um grande prejuízo. Por quê? Porque as pessoas teriam a ilusão de que está tudo bem e elas não se esforçariam para melhorar-se. Vamos continuar. O erro consiste em fazer que essa observação redunde em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade junto à opinião pública. Então, o que seria errado? Não é apontar o erro, a falha, falar o que aconteceu, mas em que essa observação prejudique o nosso próximo e o desacredite perante a opinião dos demais companheiros, das demais pessoas. Isso não é lícito, isso não convém. Também seria repreensível fazê-lo para dar apenas a expansão a um sentimento de maledicência e de satisfação em apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, isto é, para nos exercitarmos em evitar o que reprovamos nos outros. Olhe que interessante. Então, em que situação seria repreensível nós apontarmos as falhas, os erros dos outros? A primeira é se essa revelação desacreditaria sem necessidade o nosso próximo, fazendo tornar-se, perante a opinião alheia ou pela opinião dos outros, uma criatura fútil, leviana, irresponsável e daí por diante. E a outra situação é que poderia isso significar um sentimento de malevolência e de satisfação em pegar alguém falhando, errando, cometendo um deslize, seja ele de que natureza for. Né? Então, o contrário que São Luís nos recomenda é que coloquemos um véu sobre o mal, ocultando, escondendo do público, e pegar aquele fato acontecido e trazê-lo para nosso proveito, para o nosso aprendizado. Então, ao fazermos a repreensão de alguém, da falha de alguém, nós devemos tomar muito cuidado e perguntar se primeiro não devemos fazê-lo para nós. Né? Por quê? Isto é, para nos exercitarmos em evitar o que reprovamos nos outros. Daí nós temos várias situações em que essas colocações de São Luís caem perfeitamente, cabem. Por exemplo, quando ficamos sabendo algo e de maneira precipitada, impulsiva, nós já nos pomos a divulgá-lo nas mídias sociais, em todo lugar. E aí passa um tempo, investiga-se mais a veracidade dos fatos e chega-se à conclusão de que são fake news. Olha que vergonha, olha que constrangimento para aquele que agiu de maneira inadequada por precipitar-se. Essa observação, aliás, não é proveitosa ao moralista? Sim, aquela pessoa que se dedica a ficar observando, analisando os outros
para poder pegá-los em alguma falha, em algum erro, em algum deslize, em alguma falta, né? Antes nós devemos aplicar tal situação para nós. São Luís finaliza a mensagem dizendo: como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Então, nós devemos observar o que está acontecendo àqueles que convivem conosco antes de nós julgarmos, antes de nós atirarmos a primeira pedra. Porque hoje foi um companheiro, um familiar, um ente querido. Amanhã poderemos ser nós. E como é que nós gostaríamos de ser tratados? Como é que nós gostaríamos que procedessem para conosco? Teríamos a mesma coragem, a mesma ousadia se nós estivéssemos praticando atos desprezíveis dessa natureza? Fica sempre o convite nesse capítulo para usarmos de misericórdia para com os outros, como queremos que ela seja usada em relação a nós. Da misericórdia, da indulgência, do perdão, da compreensão de nossas falhas, de nossas imperfeições, porque todos nós estamos nas mesmas condições, em linhas gerais. Se fosse algo tão diferente, não estaríamos no mesmo planeta, mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Então, saibamos ter olhos mais bondosos para aquilo que nós virmos, ouvidos mais educados para aquilo que ouvirmos, e uma boca controlada para falarmos só o bem. Se não tivermos nada de útil, de verdadeiro, de bom para falarmos, silenciemos e oremos. Assim, estaremos evitando grandes confusões para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta, e principalmente para aquele que foi alvo de nosso comentário infeliz, de nossas observações inadequadas. Mesmo que sejam verdadeiras, inadequadas, porque não nos cabe apontar o dedo acusatório. Norma bem disse outro dia, é um que apontamos para alguém, mas são 3 voltados para nós. Então, estamos todos no mesmo barco, na condição de espíritos imperfeitos, espíritos que falham, principalmente na convivência familiar do dia a dia. Então, mais do que nunca é necessário que nós vigiemos, que nós oremos e, principalmente, que nós consideremos que, mesmo pertencendo ao nosso grupamento sanguíneo, cada um tem a sua individualidade, cada um traz na sua bagagem tendências, hábitos, costumes, preferências, tá? Caracterizando assim que todos nós somos seres inteligentes da criação e que cada um faz uso do livre-arbítrio na medida em que está a sua madureza ou não do senso moral. Que nós busquemos o nosso aperfeiçoamento sem desânimo, sem preguiça, sem nos iludirmos. Como Norminha bem disse já algumas vezes, esse processo do autoconhecimento é condição vital para nós alcançarmos a perfeição, para nós alcançarmos a felicidade a que tanto almejamos. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor todos os dias. E quando não acertarmos, silenciando, escondendo vamos dizer, quem praticou aquela falta, comentando a falta, mas sem apontar quem, que nós recordemos das lições do nosso Mestre Jesus, para que algo pior não suceda a nós.
Muito obrigada. É com você, Norminha, a sequência final. Ok, querida Vânia. Então, vamos para o último item, né, desse capítulo 10, item 21. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem, respondem os espíritos. Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em as fazer conhecer. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que o homem caia do que vários homens se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, meus irmãos, a aplicação das peneiras de Sócrates pode ajudar muito a cultivar uma mentalidade mais consciente e a construir relacionamentos mais saudáveis e produtivos. E como se dá o exercício dessas peneiras de Sócrates, né? Certa vez, um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse sobre um amigo seu. Sócrates, antes de contar-me, disse a ele, né? Quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. Aí o homem falou, 3 peneiras? O que quer dizer? Então, Sócrates explicou. A primeira é a peneira da verdade. É preciso ter certeza que o mal que vai revelar é verdade, é real. Aí o homem respondeu para ele, bem, ouvi os outros contarem. Aí Sócrates continua. A segunda peneira é a da bondade. Por para beneficiar um grupo de pessoas. É isso que o nosso querido São Luís fala aqui, né? Se for para beneficiar, é da bondade. Caso contrário, se não for para contribuir, ajudar, não tem por que falar, né? Aí o homem, envergonhado, respondeu, devo confessar que não é o benefício de outras pessoas. Aí Sócrates falou da terceira peneira, que é da utilidade. Então ele diz, você tem que pensar se é útil o que vais comentar. Um exemplo, gente, para desmascarar a hipocrisia, a mentira, pode ser um dever, como São Luís nos disse. E aí o Sócrates disse, né? Se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. No caso da informação passar pelas 3 peneiras, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Aqui, nós vamos agora recorrer para finalizar
essa análise com base tanto em Sócrates como André Luiz, a lição 127 do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduim Filho. Então, na lição 127, que tem por título É Preciso, André Luiz vai dizendo que o sentimento de caridade recomenda o silêncio perante as imperfeições alheias, mas há momentos em que é preciso anotar o equívoco de companheiros quanto ao conteúdo da codificação kardeciana. Então, isso tem que ser feito com moderação, com misericórdia, não é? Mas não prejudicando os demais, se alguma coisa foi dita sem a devida assertiva diante do que a doutrina espírita revela. E aí ele vai elencar um monte de situações como essa, e ele termina dizendo que, em tais circunstâncias, o prejuízo não é apenas de quem o provoca, razão pela qual é caridade legítima desfazer o engano de alguém para garantir o equilíbrio e a paz de todos. É o que São Luís nos disse. Se é para beneficiar o grupo, então há de se fazer a corrigenda, mas sempre lembrando que essa corrigenda tem que ser feita com amor, com indulgência, com muito tato, para não milindrar o irmão que equivocou-se. Por quê? Todos nós podemos nos equivocar. Um dia é um, outro dia é outro. O importante é que prevaleça a verdade no que se diz, no que se fala, no que se sente por uma pessoa, por um grupo, por uma instituição, por onde quer que estejamos. É isso, queridos irmãos. Muita paz. Agora vamos à magnetização da água com o nosso querido senhor Hernandes. Muita paz para vocês. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar,
E vamos juntos dizer o Pai Nosso? Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão, gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.